E aí, tudo bom, gente? Segunda aula de gravitação universal. Bem, vamos discutir hoje a lei da gravitação universal de Newton. Newton observou que pelas leis de Kepler existia uma força, né, gravitacional. Se existia uma força entre esses planetas, ele deduziu que eram pares de ação e reação, a terceira lei dele, e com isso ele concluiu que essa força sempre era atrativa, né, entre os planetas, e essa força entre os planetas, né, ela era diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se forem pontos materiais, não tem problema, porque não tem raio, mas como são corpos celestes, a gente pega do centro de um planeta ao centro do outro essa distância, tá? Como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se eu dobrar, né, a distância, a força cai a quarta parte. Se eu triplicar a distância, a força cai 9 vezes. Então cai nessa hipérbole equilátera aqui, força e distância, tá? Bem, a fórmula é F igual a Gzão, que é uma constante universal, né, da gravitação, constante da gravitação universal, que é o meio em que os planetas estão imersos, que as partículas estão imersas, que pode ser vácuo, ar, né? Mas mesmo assim tem sempre esse mesmo valor, 6,67 vezes 10 a menos 11, a força em newtons, a distância em metros, a massa em quilograma. Tá aí as unidades, tá? Gzão vezes mzão vezes mzinho sobre d ao quadrado, tá? Pode ser Sol e planeta, pode ser planeta e um satélite como a Terra e a Lua, a fórmula é a mesma, tá? Para cada ação tem uma reação. Bem, a aceleração da gravidade, tá? A aceleração da gravidade, ela é diretamente proporcional à massa do planeta que está criando esse campo e à distância em que o corpo está em relação ao centro desse planeta, tá? Ao centro desse corpo celeste, tá? Então, imagina aqui a Terra, eu estou na superfície da Terra, né? É daí que eu vou encontrar o 9,81, né, metros por segundo ao quadrado, né? A gente sabe que peso é massa vezes de gravidade e a força gravitacional é Gzão, Mzinho, Mzão. Essa força é o peso, é a força gravitacional. Igualei, cortei o Mzinho, porque não depende da massa do corpo, depende apenas da massa da Terra, e chego à fórmula Gzinho é igual a Gzão, Mzão sobre R ao quadrado. Se o planeta, né, o corpo, estiver fora da Terra, né, não está na sua superfície, né, como se fosse um satélite, aí depende dessa distância toda, que seria o d, que é o raio mais essa altura h. Então está aqui, d ao quadrado. Essa é a gravidade menor, por isso que quando a gente vai subindo, a gente vai aumentando a distância em relação ao raio, a gravidade vai caindo, tá? Por isso que o ar é rarefeito, as moléculas estão mais afastadas, tá? Bem, agora nós vamos discutir um outro ponto que são o corpo em órbita, tá? Vamos discutir primeiro a velocidade de órbita de um planeta, tá? Então, de um planeta, como de um satélite, a órbita da Terra em relação ao Sol, a órbita da Lua em relação à Terra, a órbita de um satélite artificial, né? Como o da Globosat, que ele é geoestacionário, está girando com a mesma velocidade angular, tá? Mas a linear é maior. A gente estudou isso em transmissão de movimentos, acoplamento de polias, tá? Bem, então esse satélite está aqui, tem uma certa distância, o satélite está fazendo um movimento circular, e aí ele tem uma velocidade de órbita e tem uma força que é a gravitacional, tá? Que é a força centrípeta, que aponta para o centro da curva, que é perpendicular a quem? A velocidade. E aí, essa força centrípeta tem a aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R. Esse raio agora é D. Vamos igualar com o Gzinho, né, o G'linha, né, que a gente chamou aqui, eu vou chamar de G, Gzão e Mzão, D ao quadrado. Igualando, porque a aceleração é a mesma, vou cortar o D com D'Linha, vou passar a raiz para o outro lado, V igual a raiz de Gm sobre R sobre D, tá, a distância. Bem, como eu tenho uma energia cinética, porque ele tem movimento satélite, mv ao quadrado sobre 2. Substituo aqui e chego à forma da energia cinética, depende do meio, né, que é a constante, a massa da Terra, a massa do satélite, sobre 2D, é a distância. Existe ainda uma energia potencial também, né, armazenada. Igualando a energia potencial armazenada com a energia cinética, eu chego à velocidade de escape, que é dada por raiz de 2gm sobre R.
Bem, aqui é a minha velocidade de escape para escapar do campo gravitacional da Terra. Essa velocidade tem que ser aproximadamente 11,2 quilômetros por segundo, tá? Isso é muito importante a gente saber, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado. Agora, mandar brasa nos exercícios, tá? De gravitação universal e fazer uma leitura, né, bem minuciosa sobre a questão da parte histórica da física, tá? Forte abraço aí para todos.